sozinho para permitir a recuperação e cura do animal. Aí, então, é observado as reações motoras por algumas horas para ser realizado o estudo. Devido à alta complexidade comportamental desses peixes, é muito importante que se obtenha dados precisos. Isso tradicionalmente era feito de forma manual. O pesquisador percorria de quadro a quadro de um vídeo, por exemplo, ou até mesmo a olho nu, estimando as posições. Isso era bastante impreciso, bastante suscetível a erro e monótono e cansativo, né? É muito repetitivo. Alguns rastreadores automáticos já se tornaram comuns. Em 2011 foi utilizado etiquetas coloridas e elastômeros, que precisava ser implantado nos peixes, então ainda tinha um processo manual e que era complicado, né? Porque pode até mudar o comportamento do peixe. O ID Tracker utilizava características da textura das costas do animal, mas isso era necessário algumas milhares de amostras de cada peixe para se conseguir isso. Em 2018, os pesquisadores utilizaram um algoritmo aprimorado do histograma de gradientes orientados com uma máquina de vetores de suporte para realizar esse trabalho. E mais recentemente foi utilizado uma rede neural convolucional com um filtro de Kalman para inferir as posições do animal. Certo, então, embora todos esses trabalhos, esses e outros trabalhos, tenham obtido ótimos resultados, tem uma certa limitação, que é o de ambiente controlados. A maioria, se não todos, esses trabalhos utilizavam algum desses controles aqui, que seria tornar as paredes do aquário opaca, que daí impede que ocorra o reflexo do peixe na parede do aquário, que potencialmente poderia gerar falsos positivos. É diminuído a altura do nível da água também, que isso minimiza um pouco a chance de ocorrer o reflexo do peixe. É bastante utilizado uma fonte de luz embaixo do aquário, sim, que aí torna a imagem, vamos dizer assim, mais homogênea e destaca os peixes, que facilita a detecção. E também é tornado um ambiente consistente, sem outras fontes de luz por perto, sempre filmado na mesma altura, mesmo ângulo, no mesmo aquário. Então, consequentemente, isso é meio limitante. Então, a proposta desse trabalho é desenvolver um modelo mais robusto, que seja capaz de realizar um rastreamento satisfatório em ambientes com a presença de reflexos do peixe nas paredes, oclusões, seja ela por ter algum artefato, um objeto onde o peixe possa se esconder, ou algum reflexo luminoso na superfície da água, como disse, alguns artefatos, objetos, pode ser outras paredes, pode ser até o alimento do peixe e tal, e variações do aquário, aquários diferentes, filmados em alturas diferentes, ângulos diferentes, e etc. Para isso, será realizado vários passos. Os principais seriam o treinamento de um detector de objetos e a estimação de uma trajetória. Então, dentro de cada um desses tem vários passos, que seria subpassos, talvez. Seria a obtenção de vídeos, a rotulação das imagens, aplicar a data augmentation, realizar o treinamento e fazer a validação desse modelo. Em seguida, na estimação da trajetória, seria feita uma detecção em um vídeo inteiro, rotular esse vídeo inteiro para ter uma trajetória de referência e utilizar algum método de rastreamento e validar o rastreador. Então, para detectar os objetos, utilizou-se o YOLO V4. Ele é um detector de objetos pré-treinado, então é possível aplicar o conceito de transferência de aprendizado, que agiliza a generalizar o modelo, fica mais fácil. Esse detector ele requer somente uma GPU para treinamento, então qualquer um pode utilizar. E também
é rápido treinar esse modelo. Esse modelo é o estado da arte de detectores de estágio único, ou seja, o detector ele é tratado como um simples problema de regressão, ao contrário do estágio duplo. E ele é em tempo real, ou seja, ele pode detectar mais de 30 quadros por segundo de um vídeo. E ele pode ser integrado ao Google Colaboratório, então é possível utilizar o próprio GPU da Google e fazer tudo pelo navegador da linguagem Python. Então, um dos primeiros passos é a obtenção dos vídeos. Precisa obter vídeos que contenham cenas onde há a presença de reflexos do peixe, onde há distorções geométricas na superfície da água devido ao movimento do peixe, onde há oclusão parcial ou total, como eu disse, ou seja por objetos ou seja por reflexos luminosos, e variações do ambiente. Esses vídeos foram compartilhados pelo orientador desse trabalho. São 33 filmagens, cada uma contando de 1 a 2 minutos. Ao total são 4 aquários diferentes e diversos peixes distintos, onde um peixe era retirado no aquário e colocado outro peixe no mesmo aquário. Aqui tem alguns exemplos, onde eu tenho algum reflexo luminoso na superfície da água, tem o reflexo do peixe aqui na parede, e dá para ver que tem algumas distorções aqui que causam movimento na imagem. Aqui tem um exemplo onde há uma oclusão total do peixe, que ele passa bem rapidão aqui, por baixo desse reflexo luminoso, provavelmente é uma lâmpada no teto, e desse aquário também tem algumas paredes internas, onde o peixe também pode se esconder. E aqui são exemplos dos outros 2 aquários, onde há reflexo, há distorção geométrica, e talvez possa ser considerado um artefato esse negocinho aqui. Então, um passo muito importante é a rotulação das imagens. Então, a princípio, vai ser necessário separar cada quadro dos vídeos, selecionar os trechos de interesse, onde ocorre esses reflexos e os outros que foram citados anteriormente. Utilizar um método para rotular os objetos da imagem, pode ser com um software. E esses rótulos, eles precisam estar compatíveis com o que foi utilizado no detector, que é a caixa delimitadora ou bounding box, que geralmente é utilizado. Então, o que ele requer é que cada imagem, cada quadro do vídeo seja nomeado com um nome único, e associado a essa imagem existe um arquivo texto contendo os rótulos com o mesmo nome do arquivo de imagem. Nesse arquivo texto, há um objeto ou caixa delimitadora por linha, e o objeto ele é representado por 5 valores, que é a classe, se é o peixe, se é o reflexo do peixe, a posição central desse no eixo X, a posição central desse no eixo Y, a largura e a altura dessa caixa. Esses valores devem ser todos normalizados entre valores 0 e 1, para facilitar a generalização do modelo, e com somente a classe pode ter valor exatamente 0 ou exatamente 1. Como resultado preliminar, foi trazido a rotulação das imagens. Os quadros foram separados através de um script em Python, onde as imagens são nomeadas através do nome do vídeo, concatenado com o index do quadro, e o método de rotulação. Bom, existem algumas ferramentas já prontas, como o Image Label, porém optou-se por desenvolver um próprio script, pois isso permite um pouco mais de flexibilidade. Porque esse Label Image, tu precisa carregar uma imagem, selecionar um quadrado da região de interesse e ir para a próxima imagem. Com esse aplicativo desenvolvido, eu posso percorrer as imagens como se fosse um vídeo, assistindo até encontrar uma região de interesse. Eu posso utilizar atalhos do teclado para voltar, ir para frente, o mouse para desfazer e desenhar o rótulo. É possível mudar as classes pelo atalho do teclado.
e a rotulação foi feita através de linhas. Até o momento foram realizadas um pouco mais de 3 mil imagens, um pouco mais de 3 mil imagens foram rotuladas, e a questão da linha foi o seguinte: como a cabeça do peixe é a região de interesse do peixe, então imaginou-se a curva que corta longitudinalmente o corpo do peixe, e essa curva foi simplificada por segmentos de reta, e como somente é possível usar uma caixa delimitadora, limitou-se ao primeiro segmento de reta. Então, a partir de algumas operações algébricas, é possível calcular diversas caixas delimitadoras diferentes para ser treinado. E aqui poderia desenhar um quadradinho aqui a partir desse ponto, outro quadradinho aqui, um quadradinho grandão. Então não precisa rotular novamente, mas existem vários que podem ser testados. O passo do Data Augmentation, idealmente precisaria de centenas de ambientes diferentes, diversos aquários, diversos peixes e tal. Como isso é meio que inviável, aplica-se o conceito de Data Augmentation para dar uma maior diversidade. Isso faz parte também do conceito de Bag of Freebies, que são técnicas e métodos que aumentam consideravelmente o custo de tempo do treinamento do modelo, porém não afetam o custo de tempo de inferência das posições, mas podem aumentar consideravelmente a precisão ou a acurácia desse modelo. No caso das imagens, o que se enquadra bastante são transformações fotométricas e geométricas. Alguns exemplos de transformação fotométrica tem ajuste de brilho, de contraste, matiz, saturação e ruídos. E transformações geométricas tem a translação, rotação, espelhamento, recortes, perspectiva e escala. Esse tem que ter um pouco mais de cuidado, porque eles devem ser aplicados ao rótulo, já que as posições do peixe vão mudar. E como resultado preliminar foi trazido isso também, existe uma ferramenta chamada Clodza, que é uma biblioteca em Python que permite fazer todos esses citados anteriormente, todas essas transformações. Porém, como a instalação deste requer muitas outras bibliotecas como pré-requisito, optou-se por desenvolver o Python, que eu não quis instalar. Mas isso vai ser reconsiderado para o TCC2, provavelmente eu vou usar. Mas enfim, até o momento foi desenvolvido transformações de brilho, saturação, translação, espelhamento e rotação. Foi atribuída uma chance arbitrária de 50% que uma dessas transformações seja aplicada a uma imagem particular. E como existem muitas permutações desses aqui, foi limitado a 10 aumentos por imagem. Aqui se trouxe um exemplo, seria a imagem original. Aqui foi aplicado saturação, translação e espelhamento. O brilho, saturação, translação e rotação. E nesse último exemplo foi aplicado todas as 5 que foram desenvolvidas até o momento. Para o treinamento, vai ser necessário fazer o balanceamento das classes, para que não ocorra uma sobreamostragem de uma categoria em particular, e assim o detector não vai aprender favorecendo alguma dessas classes. Tipicamente, em Machine Learning, as bases de treinamento as bases são divididas em 2 pedaços, a de treinamento e a de teste. Para o treinamento, geralmente é utilizado de 60% a 80%, e no teste, idealmente, também teria imagens de aquários nunca vistos pela base de treinamento ali onde foi treinado o modelo. Então, como isso também pode não ser viável, foi limitado a cenas nunca vistas e que não possuem Data Augmentation. Após isso, o treinamento vai ser embaralhado, que dessa forma, como o detector treina em lotes, embaralhar pode tornar os lotes mais diversificados e ajuda na hora do treinamento.
Certo. Já foi realizado alguns treinamentos, mas não trouxe ele como resultado preliminar, porque não seria justo fazer as comparações que foi feitas. Esse foi o último realizado. A caixa delimitadora definida foi naquela linha, naquele segmento reto que mostrei antes. O ponto da cabeça virou uma caixa e o ponto no corpo virou outra caixa. Então, são essas duas classes e mais a classe do reflexo. Aqui em vermelho tem a posição inferida pelo detector, e em azul é o que foi rotulado manualmente. Aqui parece bonito, mas tem diversos casos onde não é satisfatória a detecção, e isso vai continuar sendo aprimorado. Para validar, vai ser treinado o modelo várias vezes, mudando os parâmetros, como as caixas de limitadores, tem alguns outros hiperparâmetros também, a classe, a rotulação, as transformações de data augmentation e alguns outros hiperparâmetros específicos do YOLO. A métrica de avaliação é utilizada a MAP, que ela é definida a partir da precisão, da revocação, a média da precisão e a média das precisões médias, e pelo intersection over unit. Certo. A precisão é definida por esta equação, e a precisão média é definida pela média da precisão de todos os quadros, de todas as imagens treinadas de uma determinada categoria. E a Mean Average Precision, ela é a média de todas as APs, para todas as classes. Então, tem 3 classes, vai ter uma precisão média para uma classe, para outra classe, para outra classe, e a MAP é a média de todas essas aí. E, frequentemente, em detectores de objeto, essa é a mais utilizada, é a mais, talvez, confiante, vamos dizer assim. O que determina se um objeto foi classificado como verdadeiro positivo, falso negativo, é o conceito de interseção sobre união, onde é calculado a interseção dessas duas áreas, da área do cuidado predito e do verdadeiro, e divide isso pela união dessas duas áreas, que dá um valor entre 0 e 1, e isso é comparado com o limiar, que define-se então se é verdadeiro positivo ou falso negativo. Para a etapa do rastreamento, será necessário realizar a detecção de todos os quadros de um vídeo e, consequentemente, vai ser preciso rotular todos esses quadros também manualmente e utilizar um método de rastreamento. A princípio, vai ser utilizado o filtro de Kalman, pois ele é bastante utilizado em estatística e engenharia para estimar o real valor dado de alguma medida, por exemplo. Então, também, como o detector de vídeo, para cada objeto que ele infere, ele produz um valor de confiança, dizendo como é que é? Dizendo quão confiante ele está que aquele objeto foi detectado corretamente. Isso se enquadra no filtro de Kalman, pois ele utiliza um conceito bastante similar em seu funcionamento. Caso for preciso também, utilizará irá ser implementado um modelo de rede neural recorrente, bastante utilizado em séries temporais, como é o caso do peixe se movimentando. Poderá ser o LSTM, que pode ser usado para predizer a próxima posição. Mas, enfim, em ambos os casos, a validação será feita pela métrica MC, que é o erro quadrático médio, dada por essa equação aqui. Esse seria o cronograma. Foi incluído algumas etapas aqui no TCC1, mas talvez a parte mais importante, vamos dizer assim, está para o TCC2. Acho que seria isso. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Ficou bem certinho no tempo.
Então, gostaria de, primeiro, de novo, agradecer a presença dos membros da banca que aceitaram o convite e passar agora para a arguição. Como todo mundo tem usado a ordem alfabética, também vou usar a ordem alfabética. Por favor, professor Eric. Tá bom, tô dando um troco agora, é isso? É, mais ou menos isso. Tá bom, vamos lá. Fábio, por algum acaso você quer comentar? Porque, assim, enfim, de repente por algum motivo ele quer falar primeiro, né? Não sei. Fica à vontade, Eric. Pode Beleza. começar. Tranquilo. Então vamos lá. Eu nem vou me estender muito, tá, Bruno? O trabalho tá legal, tá? Não tem muito o que reclamar, sabe? Então é aqueles trabalhos que a gente não tem muito onde ficar achando pepino, né? Tem problemas, claro, sempre tem, não tem como ser perfeito, né? Mas não tem, de fato, muito o que reclamar. Mas vamos lá entrando na questão, né? Primeiro, enfim, o trabalho é bacana, o objetivo é bem bacana, né? Eu já sabia que o Dalcimar já estava mexendo com isso aí há um tempo, né? E, enfim, tem tudo de bom ali para dar certo, né? Tem motivo, né, de você estar fazendo isso, é motivo nobre, então, assim, o trabalho está bem legal em todos os sentidos. Eu achei que ele está bem estruturado, que ele está bem justificado, tá? Apesar de ser TCC 1 ainda, né? Você já trouxe alguns resultados ali, eu sei que você vai conseguir fazer, tá? Até porque você já foi meu aluno ali na disciplina de segurança também. Então, eu sei que tu vai conseguir fazer, né? Então, não tenho dúvida com relação a isso, né? Vocês vão precisar ainda trabalhar para o TCC 2, tem coisas a melhorar, mas não duvido que você consiga fazer. Finalizar, né? No caso, você já tem ali alguma coisa já para apresentar. Alguns comentários aqui específicos com relação ao texto, né? O capítulo 3, na verdade, para mim é 2, tá? Então, você tinha colocado ali com relação à segmentação, né? A parte da... Deixa eu ver aqui como é que você chamou. Detecção de objetos, né? Para mim, ele é um subcapítulo do 2 ainda, tá? Então, depois você vê com o Dalcimar aí o que fica melhor. Para mim, é revisão bibliográfica, né? E não é a tua metodologia ainda, então você pode colocar ele como um subcapítulo do capítulo 2, né? E depois você entra com o próximo capítulo já sendo a sua metodologia mesmo, da forma que tá lá, né? Mas na minha visão, o 3 ali, ele entraria dentro do 2 ainda, tá? Pode ser um subcapítulo, né? Eu também senti falta de você ter mostrado ali, falando um pouquinho mais da base antes de entrar na metodologia, tá? Então, você fez isso, mas você fez lá no resultado já, né? Na hora que você mostrou o resultado. Meu padrão, né, isso varia de pessoa para pessoa, eu sempre gosto de apresentar a base antes de falar da metodologia, tá? Então, lá no comecinho do capítulo da metodologia, eu já mostro a base, né? Porque a gente sabe no que a gente está trabalhando, né? O que a gente tem que solucionar ali ao longo do texto. E aí, você mostra a base, pelo menos mostra algumas imagens, não precisa mostrar mais a base inteira, obviamente, né? Mas comenta sobre algumas imagens específicas ali, né? E aí, depois disso, você entra na tua metodologia. Pelo menos essa é a minha visão, é sempre como eu monto as estruturas ali. Não sei se o Dalcimar concorda, mas depois vocês discutam ali, né? Mas, de fato, lá no final não faz muito sentido. Na hora que você já vai mostrar o resultado, na minha visão, é melhor você colocar antes. Não sei, né? Depois vocês vejam aí. Até porque não vai ficar lá, né? Que é o capítulo de resultados preliminares, né? Então, de qualquer forma, não vai ficar da forma que tá. Pode falar. Desculpa, só queria confirmar se tá sendo gravado, para mim poder ver isso depois. Putz, é mesmo. Se falta esse detalhezinho. Sim, eu estou gravando aqui com o OBS. Ah, tá. Tá Então certo, beleza. obrigado. Então, a gente tem, no seu trabalho, cara, eu vejo, assim, duas grandes contribuições. Não só a tua proposta em si, né? A tua solução do problema, mas também a forma que você pode fazer análise ali com relação ao data augmentation, né? Então, tem várias formas que você consegue fazer isso, você consegue colocar isso até numa importância igual à da sua proposta, né? Em si, certo? De você ter uma aplicação funcionando, né? Vamos colocar dessa forma. Eu levantei aqui algumas situações, por exemplo, né? Que você poderia abordar até o final ali, né? No TCC 2. Será que aquelas rotações de 45 graus ali ajudam ou atrapalham? Por que eu digo isso? Porque as linhas que antes estavam na horizontal e na vertical, agora elas vão ficar na diagonal, né? Então, não sei se isso pesa positivamente, se é irrelevante, né? Mas talvez seja importante você comentar alguma coisa sobre isso, ver se tu consegue fazer algum experimento nesse sentido, tá? Incluindo essas de 45 graus e sem incluir, né? Só para ver se tem alguma influência ou não, né?
E eu também tenho enfim, você pode fazer isso de uma série de formas. Você pode testar métodos diferentes, né? Porque a gente tem várias abordagens de fazer aumento de dados, então você pode pegar alguns deles e ver como se comparam com outros, e fazer sem, e fazer com, né? E até para justificar o uso do teu, de você estar colocando isso, né, na tua proposta, ver se fica melhor o resultado ou se não fica, porque às vezes realmente não fica, né? Em alguns casos, apesar do dado ser pequeno, né? Não vai acrescentar ali no teu resultado, certo? Pode ser que sim, né? Pode ser que não sei. Você tem que rodar e a gente tem que ver depois, né? Mas tudo isso, tá entendendo o que eu tô querendo dizer, Bruno? Então você consegue fazer vários cenários de experimentos diferentes ali, só relacionado ao aumento de dados, né? Então, e comparar eles, né, entre si, pega técnica tal, todas juntas, todas separadas, sem nenhuma, e compara todas elas, né? Ver como é que fica ali a questão do resultado. Então, isso para mim é um ponto muito importante, tá? Então, assim, o trabalho poderia até estar só focado nisso, né? Se você juntar os dois, dá uma publicação muito boa, né? Então, minha visão é essa. Então, se tu conseguir explorar os dois temas ali, vai ficar bem legal, tá? Tranquilo? Deu para pegar a ideia, né? Acho que sim. Beleza, maravilha. E aí, lá na introdução, esse aqui é porque é difícil mesmo, esse caso não é um caso tão comum, né? Mas em algum momento da introdução aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, não tem como você definir também muito bem na introdução, mas acho que ocorreu em algum outro momento do texto também, mas tem um momento que tu usa lá no texto, identificados corretamente, né? Eu fico na dúvida do que é identificado corretamente nesse caso, né? E as acurácias aqui, né? Eu não sei se é exatamente acurácia, né? Naquele caso, estou tentando achar ele aqui. Não sei se é na introdução ou se é depois, mas enfim. Acho que não é na introdução, não estou achando aqui. No capítulo 2. O que é identificado corretamente, né? A gente fica na dúvida ali, porque nesse caso admite uma certa sambadinha da caixa ali, sabe? Não sei se tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer, né? Certo. Pelo que eu estou vendo aqui, esse identificado corretamente significa que o objeto é um verdadeiro positivo e não um falso negativo, falso positivo. No caso ali do IOU. Tá, então é o TP que você está dizendo? O identificado corretamente é TP? Isso. Tá, então acho que não usaria o termo identificado corretamente, né? Eu usaria TP. Certo. Identificado corretamente para mim é acurácia, na minha visão, né? Certo? Que é a quantidade que for total, né, que foi identificado corretamente, tá? Então, se for TP, confere isso depois, né? Se for TP, usa TP, né? Verdadeiro positivo, no caso. Uhum. Mas, de qualquer forma, fico na dúvida de como que é feito isso, né? Você comentou lá do IOU, né? Deixa eu ver aqui. Porque, na verdade, que a gente... Enfim, eu imagino que os trabalhos, eles comparem isso de forma diferente. Quando é o peixe, né? Você pode fazer por uma caixinha, pode fazer por pixels, você pode fazer por peixe, considerar uma leve, né, distância ali entre o que tu identificou e o peixe, de fato, onde ele está, né? Para desconsiderar aquilo ali e contabilizar como um acerto, por exemplo, né? Apesar de não estar exatamente em cima, não sei, né? Então, talvez, Bruno, tentar definir melhor isso, assim, ao longo do texto, tá? Para o TCC2, tranquilo? Uhum. Deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Porque fica meio difícil, né? Assim, eu imagino que os trabalhos façam isso de forma diferente, né? Então, de repente, acho que cabe, talvez, né? Talvez até caberia uma subseção ali em algum lugar, você mencionando ali como é que os trabalhos fazem esse cálculo, né? E aí depois você menciona assim mais claramente qual que você adotou, né? E como é que você está fazendo a comparação, porque não é uma tarefa tão trivial, né? Não é aquele negócio de distância, e você tem todas a matriz de confusão, todos os índices são calculados em cima daquilo, né? Enfim, não é tão trivial nesse caso, né? Então, acho que vale a pena você separar uma subseçãozinha ali só percorrendo os trabalhos e vendo como que eles fizeram esse cálculo exatamente, tá? Só para a gente ter uma noção ali, né? Se é justo, se não é a comparação também, porque se a gente só pegar esses números, eles podem ser feitos de forma diferente. Por exemplo, né? Corretamente identificado é uma coisa que pode ser bem subjetiva ao ponto de você ter uma caixa bem fora da onde estaria o peixe, né? E você considerar como um corretamente identificado, né? Certo. Então, isso ele vem do IOU, que é feito esse cálculo aqui, dessa razão, e isso é comparado com o limiar, que inclusive é um hiperparâmetro do detector YOLO.
No artigo original, esse valor era bem baixo, de 0,234, se não me engano. Então ele podia ter uma caixa bem fora, que ele ainda era considerado um verdadeiro positivo, um TP. E aí, em alguns outros casos que encontrei, isso era aumentado. Existe é determinado experimentalmente qual seria o melhor IOU Tá, você pro diz no trabalho seu, específico. né? Ou no geral que você está falando? No geral, existe um limiar melhor, vamos dizer assim, para cada trabalho. Sim, eu concordo contigo, mas não quer dizer que o trabalho está fazendo isso, né? Então, esse é o meu ponto. Você confere isso direitinho e se tiver, você junta todos os que estão fazendo isso. Fizeram um ajuste manual ali do melhor threshold, né? Foi computado dessa forma. Se não, você, sei lá, pode ser uma análise subjetiva. O cara pode olhar ali no olho mesmo, né? E dizer que está dentro ou que não está. É possível fazer isso, tá? Não tem nada que impeça você de fazer isso. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, você tem lá a imagem original, né? A imagem que foi feita ali, o reconhecimento por você, né? E aí o cara olha e fala, tá dentro, pronto. Você pode fazer, tem análise subjetiva, entendeu? Tá fora ou tá dentro. Então, então, por isso que eu tô falando, acho que é válido você adicionar mais uma subseçãozinha ali em algum lugar, pode ser na revisão mesmo. Aí acho o melhor local ali. Só para comentar isso, né? Como é que eles são feitos ali ao longo dos trabalhos, porque não é tão trivial, certo? Não sei se você tá pensando no IOLO, tá? Mas não é necessariamente sempre que o IOLO é usado nesse caso, você pode fazer de uma forma diferente, tranquilo? Então, só para verificar ali os trabalhos que já fizeram isso, que você mencionou alguns deles, né? De repente, vale a pena você comentar ali como é que eles fizeram o cálculo dos índices, tranquilo? Se me permite, Eric. Claro, meu filho. Não, realmente, você tem razão. A avaliação desses modelos de predição aí, de detecção de objetos, ela é muito mais complexa do que o que a gente acaba aprendendo lá na disciplina, né? Que é classificação, né? A gente aprende classificação supervisionada, aí você tem tá correto, não tá correto, matriz de confusão e acabou, né? Essa avaliação, na verdade, ela parte de um problema de regressão. O Eric deve saber, mas eu estou explicando talvez para o público que, né? o público aqui que talvez não tenha entendido muito bem como é que essa avaliação vai funcionar. Se o Bruno voltar muito bem, a rede, ela, como resultado, ela cospe 5 valores, né, Bruno? Que é o C lá, o Y. Volta naquele slide lá, por favor. Ali, passou. Então, essa rede, ela tem 5 neurônios de saída, né? Que é o C, que é a classe. No caso do Bruno, se ele quiser, ele pode fazer com uma classe só, que é o peixe, né? Ou classe positiva ou classe negativa, pode ser um classificador binário ali. Não necessariamente. O Bruno quis fazer com a classe reflexo, porque ele achou interessante, mas ele poderia não fazer com a classe reflexo. E aí o teu X, o teu Y é o centro da caixa, o teu W, o teu H são os tamanhos da caixa, tanto na horizontal como na vertical. Então, na verdade, isso aqui é um problema de regressão com um problema de classificação junto, né? Você pode calcular a matriz de confusão em cima desse valor C que sai da rede, e você pode calcular qualquer uma das métricas de regressão, por exemplo, MSE da vida, para o X, para o Y, para o W e para o H. Se você quisesse, né, abrir aí a avaliação, tu pode fazer altas avaliações aí, né? Só que daí começa a ficar muito complexo, né? Você começa a avaliar cada saída da tua rede de forma individual e isso não vai ficar legal, né? Porque, na verdade, o que a gente quer saber é se a caixa que eu detectei, né? Acho que tem um slide aí, né, Bruno? Com 2 caixas em cima. A caixa que eu detectei está em cima, né? Da caixa prevista, né? Da caixa, o rótulo real. Então, isso. Aí não tem caixinhas, né? Mas você pode imaginar que tem uma caixinha em roda do peixe ali. Então, essa caixinha, para o nosso caso, se a interseção dela for bem pequenininha, ela já é suficiente, né? Porque é sinal que eu achei o peixe. Talvez o peixe esteja de lado, né? Porque, o que é mais importante? É deixar a caixa uma em cima da outra, né? Para realmente o objeto estar neste local aqui. Deixar a caixa uma interseção pequena, ou não deixar, ou dizer que eu não achei o peixe, né? Então,
achar o peixe, mesmo que eu tenha um pequeno erro de localização, é mais interessante do que eu não achar o peixe, né? Então, no caso do Bruno, esse valor de threshold do IOU aí vai ser bem baixo, né? Qualquer coisa que esteja levemente certo uma coisa em cima da outra, a gente já vai considerar que é o peixinho, né? Ou não. Porque daí essas caixas começam a existir para outros objetos da imagem que não necessariamente são peixes. Né? Mas daí você tem toda a probabilidade que você pode cuspir lá, se você quiser melhorar ainda mais o negócio, de probabilidade de ser aquele objeto, né? Então, se eu puder complementar, claro, que na saída do IOLO lá, também é gerado um sexto valor, que é a confiança, né? E Exato. essa confiança, inclusive, é o próprio IOU. Então, Exato. ao aplicar isso no filtro de Kalman, por exemplo, ele pode ajustar esse valor. Então, pode ser bem pequeno também esse limiar mesmo. Exato. Né? Então, continuando, né? Essa avaliação que o Bruno está fazendo, embora ela seja clássica para detecção de objetos, ela não é simples, né? Porque ela parte de um ponto, de uma classificação, de um monte de valores de regressão que você transforma em outra coisa, daí você coloca um limiar, mede o IAU para saber se é certo ou correto, e aí transforma isso numa outra nova matriz de confusão. Realmente, o Eric tem razão, não é nada simples, e alguns artigos não fazem exatamente essa mesma abordagem, né? Mas a gente vai ver. E outra, né? Isso a gente está falando da avaliação da detecção de objetos, que não tem nada a ver com o rastreamento, que é um outro problema anexo à detecção de objeto, né? São dois problemas num problema só. É só para deixar mais claro para quem está ouvindo aí. É isso aí. Não, perfeito, é isso mesmo. Não, o resultado, com relação ao resultado, tá ótimo, tá, Bruno? Pelo menos nesse vídeo aí, acho que não tem nem como ficar melhor, né? Mas a questão não é essa, né? Assim, por exemplo, nesse momento que tu fala aqui do identificados corretamente, você tá falando sobre outro trabalho, né? Não é nem o seu, entendeu? Você conseguiu pegar o que eu tô querendo dizer? Como é que o cara calculou isso? Eu como leitor, fico na dúvida, né? De como que ele calculou aquilo ali, pelo menos pelo texto, entendeu? Então, de repente, vale a pena você padronizar, você faz uma sessão só sobre isso, padroniza os nomes, né? Como é que ele fez, se ele fez exatamente da forma que você está fazendo, né? Pelo menos deixar isso claro, ou não, né? E se ele não fez, você menciona como que ele fez. E aí, ali você, na hora, menciona a métrica, a medida mais correta ali, né? Tranquilo? Beleza, Bruno? Deu para pegar a ideia, né? Só para deixar um pouco mais claro com relação ao texto, tá? Não tô falando que tua metodologia tá errada, não é isso, não, tá? Uhum. Só para deixar claro, né? Só com relação ao texto mesmo, para a gente ter um padrão de comparação mais justo, né? Entender melhor o que está acontecendo também, até porque se eu pegar uma caixa do tamanho do aquário, né, e usar só a verdade positiva, acertei sempre, né? Acabou, né? Então, 100% não quer dizer que tá bom, né? Que são esses valores altos aqui, você comentou que poderia ser o TP, inclusive, né? Então, eu simplesmente boto uma caixa do tamanho do aquário e acabou, né? Tá resolvido o problema. Então, é só nesse sentido, né? De como é que isso é feito para poder ter uma visão mais justa ali, né? De fato, saber qual está sendo mais assertivo ali, né? Qual que está acertando mais ali naquele... Achando certinho em cima do peixe, né? Enfim, ficando certinho bem próximo do que deveria ser, né? Mais nesse sentido mesmo. Tranquilo? Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver se está sobrando alguma coisa aqui. Então, meu celular está despertando, pera aí. Perdão, o celular estava despertando aqui, só que eu estou usando ele como câmera, né? Aí eu tive que mexer ali, só um segundinho. Deixa eu ver. Eu acho que já foi tudo. Estou passando aqui. Uma coisinha que eu acho que é importante mencionar, Bruno. Algumas coisas eu acho que você não definiu no texto, tá? Uma coisinha ou outra ali, algumas siglas, né? Passou meio batido, tá, Bruno? Não é trivial para todo mundo, tá? Então tenta sempre, quando você for reescrever novamente ali, dá uma olhada nas coisas ali que você está escrevendo. E tudo que tu conseguir definir no texto, né? De alguma forma, nem que seja com uma frase só, já ajuda, tá? Tenta adicionar sempre nesse texto nesse sentido, tá? Para você deixar mais claro, principalmente as siglas, né? E como é que as coisas... Você está usando... em certo momento do texto ali, não lembro exatamente, acho que no capítulo 3, né? Você coloca um monte de técnica diferente, um monte de siglas diferentes, então fica confuso, tá? Então tenta melhorar um pouquinho isso, porque nem todo mundo, até quem é da área, não entende, né? Imagina quem não é, tá? Então tenta deixar um pouquinho mais claro. Pensa nesse sentido, tá? Nem todo mundo entende a questão, né?
Você tem que deixar o mais didático, o mais claro possível ali para todo mundo entender, mesmo quem não é da área. Tranquilo? Pelo menos essa é a minha visão, né? Eu sempre tento fazer dessa forma para poder aumentar o escopo ali de gente que conseguiria, né, ler e entender o teu trabalho. Eu acho que é isso, deixa eu ver. Então, o principal ponto tá bacana demais o seu trabalho, o resultado tá muito bom, como eu falei, acho que talvez seja até impossível de ficar melhor, né? Né, e você já está no TCC1 ainda, né? O texto tem ajustes ali a fazer, certo? Se você considerar essas coisas que eu comentei, já vai ficar relativamente melhor. Não tem dúvida que tu vai conseguir fazer, tá? Então, parabéns aí mesmo assim, a estruturação tá muito boa, como eu já comentei, tá? Enfim, mesmo para o TCC1, tá? Então é isso. Obrigado, Dalcimar, pelo convite. E retorno a palavra. Obrigado, professor Eric. Muito boas considerações aí. A gente vai conversar com o Bruno depois. Professor Favarin, por favor, com a palavra. Então, bom dia a todos. Obrigado ao professor Dalcimar e o Bruno aí pelo convite para participar da avaliação desse trabalho. Então, o Bruno aí já foi me orientado, né, de um projeto de extensão. Então, Bruno, estou aqui para fazer algumas considerações para melhorar ainda o teu trabalho, como o professor Eric já colocou, é um excelente trabalho. Então, de forma geral, o teu texto está bem escrito, assim, das bancas que participei desse semestre, é o que está melhor escrito, tá? No entanto, tem algumas coisas ainda que acho que pode melhorar. Assim como o professor Eric colocou, tudo que acho que precisa no teu texto está no teu texto. Só precisa, acho que, mudar alguns locais. Eu não gosto muito de mudar a estruturação do trabalho, que sempre tem o jeitinho que o orientador gosta, né? Mas acho que a parte que o Eric colocou, e eu já também tinha notado, que você colocou lá nos resultados preliminares, né? Que é uma parte de definições ainda. E principalmente para um usuário leigo, como eu não sou expert na área do trabalho, né? Eu consegui entender tudo, o teu trabalho está muito bem escrito, mas eu acho que em algumas partes lá dos resultados preliminares, estou sugerindo para colocar junto também, junto com o referencial teórico. Mas o texto, assim, de forma geral, o que eu acho que faltou é ficar bem definido, já lá no primeiro capítulo, o que serão os teus objetivos. Para mim ficou bem claro que são os objetivos lá na metodologia. Na primeira página da metodologia, está bem claro o que você quer atacar. Então, você apresentou um problema que tem na literatura, vários problemas, né? Já na introdução muito bem colocado, as limitações dos trabalhos existentes e o que você quer dar um passo a mais. Mas isso ficou muito simples ali no capítulo 1. Então, acho que pode melhorar isso daí, que ficou basicamente no último parágrafo, e não ficou bem claro o que vai ser o problema que vai ser atacado. No capítulo 1, no teu trabalho todo está bem claro, mas lá na metodologia, na primeira parte da metodologia. Então está tudo marcado aqui no texto, tudo em amarelo e com os comentários, para talvez ver com o teu orientador aí, com o Dalcimar, para ficar bem claro já na introdução o que você está querendo tratar. Então, assim, de forma geral, o texto é isso que eu traria como principal questão para melhorar aí ainda mais o teu texto. Uma outra coisa do teu texto, tá, como eu falei, está bem escrito, mas tem muitas frases que são extremamente longas. Teve frases aí com 13 linhas. É difícil a gente, às vezes, entender. Então, por várias vezes eu marquei essas frases aí. Algumas basta você trocar a vírgula por um ponto, já vai resolver. Algumas tem só fazer pequenos ajustes. Então, várias aqui eu marquei, mas ainda tem várias outras que dá para você rever. Então isso tem bastante, tá? Então, só cuidar. Ao contrário de um trabalho que eu participei ontem, que eram frases curtas e cada uma coisa era um parágrafo. O teu é o contrário, tem muitas frases extremamente longas mesmo. Então, só cuidar com isso, para facilitar a nossa leitura, né? A leitura de qualquer pessoa aí. Mas, de forma geral, tá bom. São poucos erros de ortografia. Tem a ortografia quando tem a mesma palavra, faltou um acento e tal, mas está tudo aqui anotado no texto. Também vou mandar um arquivinho TXT com essas considerações. E diferente dos trabalhos que já participei, né, que você já traz aí, dá para ver claramente a contribuição desse trabalho aí já para o estudo pro estado da arte, né?
E você já traz, o que não é comum nos trabalhos, já trazer resultados preliminares. Até já no teu TCC aqui no texto tinha uma coisa, na hora de apresentar você apresentou muito mais coisas, então você já está bem avançado, não é um trabalho trivial, tudo que você está fazendo aí, mas já mostra aí nesse vídeo aí que está aparecendo aí, já o resultado já bem interessantes e já estão conseguindo aí avançar, né? Já nos trabalhos que você citou ali, já dá para ver que você tem um avanço aí nesses trabalhos relacionados. Isso é bem importante. Então, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Então, mais da minha parte, deixa eu ver se tem só alguma coisinha aqui. Tá. Tem bastante detalhezinhos aqui, não vou ficar comentando, que é do texto, algumas coisas que poderia só estar um pouquinho mais detalhada, principalmente para um usuário mais leigo ali. Algumas coisas você descreveu, outras não descreveu, não definiu. Então, depois você dá uma olhada junto com o Dalcimar se cabe fazer alguns ajustes. Eu falei, não vale a pena ficar citando cada item aqui. Vou ver se mais uma coisa de um modo geral. Não, acho que é isso. De modo geral, o teu trabalho está muito bom. Como o professor Eric falou, não está perfeito, mas está quase. Então, são pequenos ajustes aí que para você deixar esse trabalho estão tendendo à perfeição aí. Espera aí, está no TC2. Vê, então, bastante mais avanços aí. Você usou, então, bastante teu conhecimento do Python aí na prática, para te ajudar aí, principalmente na rotulação que você colocou aí. Bem importante isso daí. E só um comentário final de lembrar no TCC2, é comum os alunos esquecerem de trocar os tempos verbais ali, que aqui muita coisa está no futuro, né? E quando for no TCC2, tem que dar uma relida aí. Alguns já anotei já para lembrar de já colocar no presente ou no passado, tá? Beleza? Acho que é isso daí. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado, professor Fábio. De novo, agradecer aí, professor Fábio e professor Eric. E agora eu abro a palavra para alguém da plateia que queira fazer alguma pergunta, se manifestar de alguma forma. Ninguém? Acho que acabou sendo o Bruno que criou o Meet, né? Então ele tem uma limitação aí de 1 hora. Embora a sala estava eu como dono, mas enfim. Eu criei uma outra sala, professor Fábio e professor Eric, para a gente deliberar lá. E eu acho que em 5 minutinhos, talvez, será que a gente consegue deliberar? Senão eu acabo criando uma outra sala aqui. O que vocês acham? Dá tempo, sim. Dá tempo? Então tá. Então deixa eu passar o link. Então, se o professor Eric e o professor Fábio conseguirem entrar lá na outra sala, Bruno, a gente já volta aqui, tá ok? Tranquilo. Eu posso respirar agora.
Que tal esses 5 minutos aí? Vai fechar a sala? Quatro minutos, assim, né? Eric já voltou? Aqui. Tá, voltou. Bruno, cadê o Bruno? Ah, tá ali o Bruno. Oi. Bruno, então a gente deliberou rapidinho lá, né? Porque temos um limite de tempo aqui na sala. Faltam 4 minutos, dá para falar um pouquinho aí. Então a gente deliberou e os professores consideraram o seu trabalho aprovado. Tá? Então você está aprovado TCC1 e tua nota final TCC1 é nota 10. Ok? Esperamos que você termine com sucesso aí o trabalho do TCC2 para, inclusive, se repetir a nota e a gente conseguir até uma publicação aí. Tá bom? Fica meus parabéns aí. Eu queria agradecer ao professor Eric, ao professor Fábio. Palavras são difíceis, então é difícil escrever. E eu vou levar em consideração bastante o que vocês falaram ali. Fico aguardando o retorno das correções ali da monografia. Maravilha, Bruno. Parabéns, viu? Vou te mandar o texto ali assim que eu conseguir. Beleza, Bruno? Parabéns. Eu já vou mandar as considerações para você e para o Dalcimar, tá? E como eu falei antes da reunião, tudo que você puder compartilhar com a sociedade aí, colocando tudo que você produzir aí, já esses algoritmos aí que você já fez em Python lá para rotulação e tal, deixa disponível aí para a comunidade como um todo, vai ter uma contribuição também significativa aí. Beleza? Obrigado. Parabéns de novo, Bruno. Se alguém da plateia quiser se manifestar. Ninguém? O Bruno falou que os amigos dele iam dar uma zoadinha, mas acho que não. Então, dou por encerrada essa defesa TCC1. Muito obrigado a todos e até mais.